Gente, eu peço desculpas a vocês, caiu a conexão. Ok? Deixa eu ver se ela responde rapidinho. Pronto. A conexão Alguma travou coisa, completamente. acho que foi interessante. Travou completamente. E é sobre isso que a gente vai falar também. Me É. diga uma coisa, até que ponto vocês me escutaram? Gente, vai colocando aí no chat para nos ajudar. Você estava iniciando o processo de diferenciação, que são dois processos diferentes, alfabetizar e letrar, e aí começou a cortar. Então, a alfabetização deve acontecer, ou seja, aprender a ler e a escrever, a criança desenvolver essas habilidades de leitura e escrita, deve acontecer num processo de letramento, em que a escrita e a leitura tenham as suas funções sociais garantidas. Então, para que eu estou lendo? Para que eu estou escrevendo? Quem é o meu interlocutor quando eu escrevo, por exemplo, uma lista de mercado? No cotidiano, na sociedade, eu não pego e escrevo uma lista de mercado, listo os produtos que eu preciso comprar no mercado e simplesmente dou para alguém, digamos que é alguém que vai comprar para mim, digo, olha aí se minha letra tá legível, olha aí se minha letra tá bonita, olha aí se a ortografia está correta. Não. Eu escrevo, digamos que alguém vai comprar para mim. Eu tenho um interlocutor que pode ser eu mesma, caso eu vá comprar os produtos no mercado. Eu tenho um interlocutor que pode ser uma pessoa que eu peça para comprar, tá? E eu tenho um propósito. Eu estou escrevendo ali aqueles itens para eu não me esquecer. Então, a escrita tem um propósito, tem uma função social específica. No caso aí, o gênero textual é a lista, tá? Mas é na sociedade que a gente escreve dessa forma, como também a gente lê, por exemplo, eu estou a fim de me divertir, de me entreter, então eu vou pegar um livro de literatura e vou ler com esse propósito, eu vou dialogar com o autor, vou produzir leitura. Então é nesse sentido que a gente precisa que o ensino, a alfabetização, a didática da alfabetização considere a leitura e a escrita nas suas práticas sociais, com suas funções sociais preservadas. Perfeito. Acho que já deu para iniciar bem o nosso diálogo, né? E aí agora, Dani, eu gostaria que a gente já começasse pensando no cenário pandêmico, né? Nesse cenário pandêmico, o que é que você pensa sobre as atividades propostas pelas escolas, as atividades remotas, e o que é que você sugere, o que é que você pensa sobre alfabetizar e letrar nesse contexto? Bem, eu acho que é um grande desafio. Por que é um desafio? O ensino remoto já é um desafio, porque ele surge por uma necessidade, nos convoca a aprender algo que nós não sabemos, especificamente alfabetizar à distância. Será que é possível? Nos convoca a enfrentar esse desafio e com crianças ainda muito pequenas, né? 6, 7 anos de idade, né? Se a gente considerar a realidade da rede particular de ensino, 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, enfim. Porque a gente sabe que a alfabetização ela começa antes do antiga classe de alfabetização, né, que hoje é primeiro ano do fundamental, primeiro ano de 9 anos de ensino fundamental, e ela continua após este primeiro ano, que se tem a expectativa, isso na rede particular, que o menino aprenda a ler e escrever. Então, é um desafio, é um grande desafio, porque a gente precisa pensar planejar esse ensino que não é um ensino presencial, é um ensino temporário, porque passada esse isolamento social, a gente vai voltar a um novo normal. Os professores não estavam preparados, as famílias também não estavam preparadas, e as crianças, elas também se questionam sobre essa nova realidade.
Tá? Então, a gente precisa pensar muito bem como é que vai se dar esse ensino remoto. Isso não só para as classes ditas de alfabetização, mas pensando naquelas crianças que os pais criaram a expectativa de que elas aprendessem a ler e a escrever este ano. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa apaziguar um pouco a nossa angústia. Esta live não tem o propósito de não existem receitas diante dessa situação. A gente tem que pensar em alternativas, apostar na ludicidade, apostar em jogos, em brincadeiras que façam com que a criança se mobilize a estar diante da tela de um computador. Ela vai precisar de uma assistência. Volto a dizer que eu estou pensando aqui nas escolas da rede particular, nas famílias que têm esses recursos disponíveis, um computador, um smartphone, internet, e aí a gente já viu que a própria internet aqui, que é de péssima qualidade no Brasil, já oscilou 2 vezes, tá? Com adultos, se é difícil se concentrar diante desse contexto, quiçá crianças. Então, a gente tem que pensar que a criança aprende quando os desafios incidem na zona de desenvolvimento proximal da criança. Na escola, o professor tem outros recursos, o próprio corpo está perto da criança. A criança precisa desenvolver uma questão motora também ao escrever, ela precisa pensar nas questões grafofonêmicas, nas associações entre os sons e como ela vai grafar esses sons. Então, o professor precisa saber qual a hipótese de escrita de cada criança. Ele pensa nos grupos, ele pensa nos desafios que vão desestabilizar a criança para que ela saia de uma escrita e avance para uma hipótese de escrita mais avançada. Tá? Como fazer isso? Pelo computador, certo? Se o desafio na sala de aula já é um grande desafio, pensando que as crianças estão em diferentes níveis de leitura e de escrita, apresentam diferentes interesses e o professor precisa considerar tudo isso. Bem, diante disso, o que eu posso dizer é que o ensino remoto, principalmente na alfabetização, tem que pensar a questão do tempo. O tempo não pode ser mais o mesmo tempo do ensino presencial. Tem que ser um outro tempo, porque a criança ela aprende também em movimento. Quando você faz um jogo de forca no quadro e envolve as crianças, elas estão brincando, elas estão competindo, mas numa ambiência de ludicidade, em que elas desejam participar da atividade, porque é uma atividade que mobiliza elas. Então, isso na sala de aula, mas quando você está à distância, como você vai envolver as crianças num tempo e num espaço que não são mais os mesmos? Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é o tempo. O tempo não pode ser mais o mesmo tempo de 4 horas, né? Tem que ser um tempo em que as crianças façam uma atividade, e aí as atividades precisam ser problematizadoras, lúdicas, pensar em jogos. O professor tem que ter tempo para planejar, né, em parceria com a coordenação pedagógica, precisa de tempo para pensar um recurso que ele muitas vezes não domina, nunca houve uma formação, ou se houve uma formação para utilizar esses recursos, mas no presencial, mas à distância, nunca houve essa formação. Tá? Os professores precisam, as escolas, as famílias precisam acolher esses professores. Tá? São professores que também se veem angustiados por causa da questão do desemprego. Muitos ficaram desempregados, tá? Então ele tem que se desdobrar, porque ele está com os filhos em casa, ele está cozinhando, ele está numa dinâmica totalmente diferente. E aí, pensando especificamente no ensino, esse tempo ele precisa ser modificado, ele não pode ser mais o mesmo. O espaço já não é mais o mesmo,
O espaço já não é mais o mesmo. Você está ali com seus alunos nas janelinhas, tá? Você, como professor, você vai alfabetizar, mas você vai também pensar no ambiente sociomoral, se as crianças estão numa ambiência adequada, como conciliar isso, sabendo que tem outras pessoas acompanhando as crianças. Então, são desafios que têm angustiado os professores. Então, as escolas precisam pensar nisso, os pais também, e tem angustiado também as crianças, porque as crianças não estavam nesta conjectura, não estavam preparadas para viver esse afastamento dos colegas, porque assim eu digo que um dos espaços que a criança mais aprende é no recreio. Ela não tem mais o recreio, ela não tem aquele momento que ela troca com o seu par, com o seu colega, e o seu colega que fala a mesma linguagem com ela, dela, faz uma intervenção, uma atividade específica de escrita, que ela vai avançar mais do que se o professor fizesse essa intervenção. Então, modifica-se o espaço, modifica-se o tempo, e as escolas precisam pensar nesse tempo. O tempo não pode ser mais o tempo que era utilizado no presencial. Presencialmente. Tem que investir muito em planejamento e nesse professor que muitas vezes não sabia dominar esses recursos, tá? E nessa criança também que é cobrada, e aí é uma responsabilidade muito grande das famílias. Eu digo que as famílias que colocam seus filhos em escolas particulares, a maioria delas são famílias de classe ela, ai meu Deus, falhou de novo. Para a escola, o pessoal está um pouquinho ansioso com as escolas da rede pública, mas eu vou falar porque eu estou vendo aqui os comentários. Bem, eu ainda estou falando da escola particular. Essas famílias, elas são privilegiadas. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, minha flor? É porque minha internet oscilou, eu não te ouvi, me perdoe. Você estava falando da escola particular. Sobre o ensino remoto nas escolas públicas. Eu vou chegar lá. Sim, e aí eu o que eu estou dizendo é perfeito. Que as famílias estão angustiadas porque as crianças vão perder um ano. Logo o ano em que as crianças, meu filho, minha filha, iriam se alfabetizar. Mas vejam só, as crianças das classes média, média alta, das classes abastadas, né, cujos filhos estão em escolas particulares, já têm um espaço de letramento garantido em casa, certo? Os livros de literatura estão presentes em casa. Se não tem livros suficientes, porque contava com a ciranda literária, elas têm como baixar na internet esses livros. Então, o que eu vou dizer para essas famílias é que aproveitem esse momento de incertezas, do inusitado, e estejam mais com as crianças, lendo histórias, colocando no colo, lendo histórias, pedindo que a criança reconte. Se você fosse utilizar da escrita para botar algum recadinho na geladeira, para não se esquecer, ou na agenda, ou até na agenda do celular, chame a criança, faça junto com ela, mostre para a criança que a escrita e a leitura, elas têm funções sociais. Então, nesse sentido, as classes abastadas, a classe média, elas já são privilegiadas. Porque se as crianças vivenciam essas práticas de leitura e de escrita com propósito, com objetivo, principalmente a literatura infantil, ouvir uma história narrada pelos pais, é algo extremamente prazeroso para a criança, porque liga a criança aos pais pela via do afeto, e também é algo extremamente interessante na perspectiva do letramento, que vai ajudar na alfabetização. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se a gente não pode garantir 100%, porque o professor também ele vai ter algumas limitações em ensinar as crianças a lerem e escreverem à distância, então aproveitem essa ambiência de letramento e oportunizem leituras e escritas para as crianças que tenham função social.
Joguem com as crianças, façam bingo com o nome das crianças, vejam quais são os coleguinhas da sala de aula, escreva as fichas com os nomes, faça dominó com esses nomes, bingo de letras, bingo de nomes, que são palavras estáveis, que a criança, ela, de tanto contato com aquele nome que tem um sentido para ela, um significado, inclusive afetivo, ela vai memorizar, e a memorização compreensiva também ajuda para pensar as relações grafofonêmicas na escrita de outras palavras, tá? Se você lê uma história para a criança e vai fazendo alguns desafios ao longo da história, ela vai desenvolver estratégias de compreensão leitora tão importantes para o processo de leitura quanto a decodificação. Então, eu penso que, às vezes, as famílias estão, assim, exigindo demais, inclusive delas mesmas. O momento é um momento para tentar apaziguar essa angústia. Outro dia eu ouvi comentários de algumas famílias que as crianças sempre foram boas alunas e agora estão péssimas. Não estão querendo mais estudar, porque a gente pensa na angústia do adulto, mas a gente não pensa na angústia que perpassa o corpo da criança. A criança tem muita dificuldade ainda nessa faixa etária de simbolizar o que afeta o seu corpo, as suas preocupações, os seus medos. Às vezes ela ainda não sabe nem nomear o que ela sente. Então, é mais uma preocupação para a criança. E a família pode até não exigir verbalmente, mas o corpo fala. Então, esse ano a criança iria ler e escrever. Agora aconteceu isso, o que é que vai acontecer? O ano não será perdido se a gente respirar, se tranquilizar e ver que a gente pode fazer outras atividades com as crianças que vão ajudar ela mais adiante a adquirir esse código alfabético, a adquirir essa base alfabética, que é tão necessário para, inclusive, a formação como estudante, né? Se você não sabe ler e escrever, você vai ter muita dificuldade na sua vida acadêmica, porque todos os componentes curriculares, todos os segmentos de ensino, eles exigem a leitura escrita, tá? Então, eu tenho isso para dizer, que a gente precisa, assim, se tranquilizar um pouco mais e pensar que as crianças de classe média, das classes abastadas, são crianças privilegiadas, principalmente se as famílias fizerem isso, cobrarem menos e estarem mais junto com as crianças. E aí na internet tem uma série de jogos, de propostas que podem ser feitas. Inclusive, eu acho que as escolas podem orientar nesse sentido. E aí, eu digo, os pais vão agora valorizar, já estão valorizando a profissão docente, porque ser professor, sobretudo da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais, é um grande desafio. Acho que são os professores que deveriam ser mais bem remunerados e mais bem preparados, tá? Porque você tem que pensar no tripé, estrutura da matéria, na psicologia do desenvolvimento e na transposição didática. Então, os pais agora, eu não sei ensinar. Porque ensinar não é para qualquer um, não. Tem que ter muito preparo, tem que ter formação inicial e continuada, tá? Além da paixão e do desejo pela profissão. Eu falei muito... Dani, me dê só um minutinho, porque eu preciso validar algumas falas suas e colocar o público para conversar com você. Porque aqui você falou maravilhosamente bem, você trouxe várias questões aqui que a gente pode destrinchar, são várias outras lives, né? Vários aspectos diferentes. Trouxe o aspecto da escola particular, trouxe o aspecto da família, trouxe o aspecto da criança, quem prepara para ser esse profissional para dar o melhor para essa criança. Trouxe muitas questões, mas aqui tem muita gente querendo falar um pouquinho. E aí eu queria fazer essa interação. Gente, ela fala tão bonito, né? Dá coração para ela. Você blogueira agora, dá coraçãozinho para ela. Chama outras pessoas para participarem, mais famílias para participarem desse momento, né? Então, Dani, algumas mães falando, algumas professoras aqui também falando. E eu quero trazer aqui uma mãe chamada Lilian Pimentel. Oi, Lilian. Ela disse que até para a família fica difícil, até mesmo por falta de conhecimento. Eu acredito que Lilian traz isso porque não estava no cotidiano, não era um desafio proposto aos pais, não é isso? E de repente ela tem
se colocar nessa posição. Então, para a família, realmente é difícil. E você trouxe muito bem a questão das famílias mais abastadas, que já oferecem esse ambiente letrado, né, para essas famílias, para essas crianças, perdão, e que aí eu gostaria que a gente pensasse um pouco agora do outro lado, das famílias que são que têm uma classe social diferente, que as crianças infelizmente não têm acesso a esse ambiente letrado e as dificuldades que são encontradas nesse processo. Você poderia refletir um pouquinho? Além disso, Dani, você trouxe a questão emocional que foi fundamental, foi muito importante. Travou em alguns momentos, mas já voltando eu acho que aqui, travou né, aí gente? Pela Eu acho que travou aí um Me pouquinho, ouviu mas agora? eu acho que você está me pedindo que falasse das crianças que estudam em escolas públicas, não é isso? Que são da rede municipal, das diferentes redes Isso, e as municipais. famílias, exatamente. Bem, Exato. esse é um desafio muito grande. A gente sabe que a escola ela vai precisar pensar em materiais impressos, considerando que muitas dessas famílias não têm acesso à internet. Então, a gente não pode fazer um ensino que endosse, que ratifique ainda mais as desigualdades sociais, certo? Mas a gente também não pode simplesmente agora no está. Eu acho que a gente precisa, nesse caso, desenvolver algumas estratégias, principalmente em relação a material impresso, sabe, Elvira? Fazer circular, por exemplo, os livros de história que estão nas escolas. Criar uma forma dessas famílias terem acesso a um kit e ter alguns desafios a serem feitos, porque essas famílias muitas vezes não têm um livro de história para contar para os seus filhos, certo? Mandar material impresso mesmo, com alguns jogos fáceis de se fazer com a criança, para as famílias que têm condições de fazer, porque tem muitas famílias que estão tendo que sair para trabalhar, né? Não sabe com quem deixar o filho, estão levando o filho para o trabalho, como foi o caso, infelizmente, é Do uma menino questão, Miguel. também o caso de Miguel, certo? Então, assim, a gente não pode, para ratificar ainda mais, para endossar ainda mais a marginalização, a desigualdade social, porque a maioria dessas famílias é excluída digital, tá? São famílias que não têm acesso à internet. Eu fiz uma pesquisa com um grupo de didática na UFBA, com os alunos do componente curricular didática, e os alunos da universidade pública, pelo menos os que fazem licenciatura, uma grande parte não tem acesso a uma internet de qualidade, né? O Wi-Fi é compartilhado, a internet ela oscila, ela cai, e alguns não têm mesmo acesso. Então, a gente tem que pensar sobre essas crianças que já estão à margem do processo, porque elas não vivem em ambientes letrados. Então, eu penso que as escolas, eu ouvi algumas experiências de outros estados que as escolas estão fazendo isso, às vezes botam na porta, né? Afixam na parede, olha o desafio da semana, o que vocês vão fazer nos próximos dias. Então, em termos de alfabetização, por exemplo, se eu fosse coordenadora de uma rede municipal, eu pensaria em como fazer esses livros de história circular, junto às famílias, junto às crianças, com algumas orientações que se fazem necessárias. Tá? Eu não sei se vocês inserir essas crianças nesse ambiente letrado através dos livros de história. Nem que seja uma poesia, algumas poesias impressas ou histórias curtas, mas que tivessem ilustrações e os próprios livros que estão na escola. Eu acho que
deveria ser feito algo nesse sentido. Esse letramento pela via para essas famílias, tudo para essas crianças. Dani, em alguns momentos a minha internet oscilou, não consigo, eu entendi a sua ideia. Eu queria aproveitar essa oportunidade e falar um pouco da minha experiência, que eu atuo como coordenadora pedagógica no município, numa escola pública, e nós temos feito bem nessa perspectiva que você vem trazendo aí. Como nós temos realidades diversas dentro do município, a gente faz uma reunião de atividades a partir de um planejamento prévio, e a gente entrega esse material quando a gente faz a entrega do Vale Merenda, porque no município que eu trabalho faz a entrega do Vale Merenda. E esses pais recebem todo esse material físico nessa entrega desse Vale Merenda. Só que o que a gente faz? A gente criou grupo de WhatsApp, que eu acho que a maioria das escolas estão fazendo isso, e cada professora fica passando diariamente as informações numa tentativa muito, como é que eu posso dizer, criativa de atender essas crianças diariamente, a essas famílias. Eu tenho acesso aos grupos e eu dou assistência junto com as professoras, as famílias e as crianças, enquanto coordenação pedagógica. Além disso, a gente criou uma campanha de contação de histórias. Como as famílias não têm esse repertório, né, de livros em casa e a gente não tem como ficar circulando esse material por conta do momento pandêmico, a gente criou a campanha Conte História para uma criança e encante a infância da criança. Então, as professoras, à medida que elas vão narrando histórias e criando vídeos, eu vou socializando na rede social da escola essas histórias para que as famílias tenham esse repertório de histórias e elas possam ouvir junto com as crianças e conversar junto com as crianças e pedir que as crianças recontem essas histórias nessa busca, nessa tentativa para que essas crianças tenham esse repertório, essa ampliação de repertório, né? E de uma maneira mais, digamos assim, buscar aproximar essas famílias desse material, visto que é tão difícil na realidade, né? Então a gente encontra aí famílias, outra coisa também, famílias que não sabem, que não são alfabetizadas, né? Então a professora vem e contam essas histórias, né? Ajudam nesse processo, elas mostram as páginas, dialogam com eles sobre essas imagens, fazem a leitura imagética. É claro que é à distância, mas ainda assim é uma forma de estar junto da família, acolher essa família que não tem esse repertório, né? Então, assim, nós temos sido incansáveis nesse sentido, desde a estratégia, por exemplo, as crianças que estão no processo de alfabetização, as letras que são escritas em letra bastão, em caixa alta, para que as crianças vão pensando, já que seria ali o quadro da Pro, e a Pro está escrevendo naquele quadro já com a letra bastão, né? E isso tem dado certo. As crianças estão entendendo essa mensagem. Eu pedi outro dia que as professoras das crianças que não sabem ler, por exemplo, que elas falassem mais através de áudio e vídeo, para que as crianças se sentissem mais seguras. E nas frases curtas, nas mensagens curtas, que elas escrevessem em caixa alta para que elas pudessem ler. E a gente tem visto dar certo, né? Mas ainda assim não consegue abarcar todo mundo, a gente não consegue chegar em todas as crianças, e é um desafio muito grande. E para as crianças, existem famílias, por exemplo, que não têm o aparelho móvel, que não têm acesso à internet, que a gente tem que fazer as atividades nesses encontros que eu falei para você anteriormente. Então, são várias situações. Eu estava pensando aqui, Elvira, que tem um recurso muito importante que a gente se esquece. Quando o professor quer alfabetizar, ele se esquece que o recurso da oralidade é fundamental. A oralidade, ela faz escrever. Se essa oralidade é explorada da forma adequada. Por exemplo, os textos de tradição oral, como parlendas,
poesias, músicas, esses textos, trava-língua, adivinhas, eles são extremamente necessários. Então, o professor pode ensinar pelo WhatsApp mesmo, por áudio, as crianças a brincarem com uma parlenda, tá? As crianças aprendem a brincar ou mandar um vídeo pequenininho pesquisado na internet, ou ele próprio ensina como brincar com a parlenda, ou lança o desafio de um trava-língua e manda esse texto também impresso ou manda pelo próprio WhatsApp. Por quê? Se a criança ela convive com esses textos da tradição oral, esses textos, quando ela se deparar com eles na forma escrita, ela vai pensar sobre a escrita. Então, é uma forma também da gente atingir o público da escola pública e da escola particular. A gente se esquece da importância desses textos. Quando eu fui coordenadora do Fundamental, muitos livros didáticos trazem esses textos de tradição oral nos livros didáticos, né, expostos, e o professor lê, ele não brinca com a criança, né? Ele não faz o trava-língua, ele não se levanta, afasta as cadeiras para brincar com a parlenda, ou para diferenciar recitar de cantar a poesia, quando essa poesia ela é cantada. E esses textos da tradição oral têm uma importância muito grande no processo de escrita e de leitura. Se você insere as crianças no contexto da brincadeira, dessa tradição lúdica infantil, dessa cultura lúdica infantil, e depois propõe uma atividade a partir, né, do texto escrito, mas sem desconsiderar, priorizando a característica desse texto, que é a brincadeira. Tá? É a brincadeira, é a oralidade. E aí você pode pensar em algumas atividades, por exemplo, na realidade vocês impressas, a partir dessas brincadeiras, né? Desses textos de tradição oral. Perfeito, Dani. Olha, é tão maravilhoso. Eu tenho visto isso acontecer. Nadjara está aqui com a gente. Ela acabou de falar a verdade aí no chat, porque ela é uma dessas professoras que propõe esses trava-línguas e aí as crianças começam a falar via áudio, fazem vídeos e a gente se diverte. É um momento muito prazeroso para a gente poder ver que as crianças estão fazendo de alguma maneira, as famílias estão empenhadas, né? Eliud está dizendo aqui, fizemos um desafio de trava-língua, foi uma maravilha, tá vendo? E é uma experiência encantadora. Leda está trazendo aqui, o trabalho de uma colega, maravilhoso, com o texto A Casa e o Seu Dono, foi à distância, mas a turma se envolveu e produziu lindamente. Nadjara conclui aqui, tenho feito isso na turma e tem dado muito certo. Então, assim, são tentativas, são buscas, a gente está se descobrindo, né? Nesse processo todo, a gente está construindo isso junto, todo mundo, família, escola, professor, todo mundo junto. Eu penso que você trouxe uma fala muito feliz quando você traz a questão do tranquilizar, né, e buscar mecanismos sem tanta exigência, sem a busca de conteúdos o tempo inteiro, para poder essas famílias se acalmarem, né? E instrumentalizar famílias. Inclusive, a ideia dessa live, dessas lives que estão sendo realizadas aqui, é que a gente instrumentalize famílias, que a gente pense junto, né? Então, não somente famílias, mas também educadores, pense junto possibilidades, né? Talvez a minha experiência ajude outra escola, por aí vai. É trazer essa rede colaborativa, né? O que mais que a gente pode trazer Isso. aqui? De uma professora compartilhada com a experiência bem-sucedida de outra professora pode ajudar muito, tá? Então, essa troca, muitas vezes que não acontece na escola, no presencial, pode agora acontecer de uma forma mais frequente. Olha, deu certo tal recurso. E outra coisa que eu acho que essa pandemia, esse isolamento social vai ajudar muito, é a gente repensar o ensino. O ensino presencial ainda é muito pouco lúdico, muito pouco problematizador, ainda é muito tradicional, bota os meninos muito tempo sentados. Então, a gente está tendo que se reinventar, né? Criar,
inventar, trocar com os parceiros, com a coordenação, tendo como parceria. Então, quando a gente voltar para um novo normal, não gosto muito dessa palavra normal, não. Todo mundo agora está falando nisso. Mas quando a gente voltar novamente para o cotidiano, que vai ser diferente, assim eu espero, vamos ter nos reinventado, eu acredito, de tal forma que a gente vai repensar o ensino presencial. A gente vai ter que repensar o ensino menos solitário, do professor entre as quatro paredes, que não troca com parceiro, que culpa o professor do ano anterior, porque os meninos não vieram preparados, e aí o professor subsequente culpa. Então, formar uma comunidade de aprendizagem que envolva os parceiros, né? Coordenação, direção, porteiro, auxiliar, professor, com as famílias, com a comunidade, pensando na formação dessas crianças. Ô, Dani, o Instituto Caminhar está trazendo aqui, ó, nós atuamos remotamente com crianças de colégios públicos com dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Vocês têm alguma dica de atividade de alfabetização para esse público? Olha, com esse público, teria que fazer uma live bem específica. Mas, assim, se o desafio no presencial é grande, a distância vai triplicar, né? Vai ser ao quadrado, ao cubo. Então, o caminho tem que ser a ludicidade. Eu estava pesquisando recentemente na revista Nova Escola, e aí eles postaram um determinado ano os diferentes níveis de escrita, aí embaixo, sugestões de atividades que devem ser feitas e que não devem ser feitas, considerando os diferentes níveis de escrita. São atividades muito simples de fazer, por exemplo, que cada criança seja incentivada no ensino remoto a ter uma caixinha com suas palavras estáveis, o seu nome, o nome da mãe, o nome dos familiares, o nome da fruta predileta, o nome do animal, e possam ser lançados desafios com esses nomes, tá? Quantas letras tem tal palavra? Quantas vezes a gente abre a boca para falar determinada palavra? Vamos bater palmas? Casa. Então, assim, há uma multiplicidade de atividades. O que essas atividades precisam ser, ao meu ver, o meu posicionamento é que elas sejam lúdicas, elas precisam mobilizar o desejo do sujeito a aprender, tá? Jogos, brincadeiras, tem uma multiplicidade de atividades. Eu acredito que o propósito não seja trazer assim exemplos, porque a gente não conseguiria esgotar, mas elas precisam ser lúdicas, elas precisam mobilizar o desejo de aprender das crianças. Algumas vão mobilizar A, B e C, e não vão mobilizar C e D, entendeu? Então, pensar em um leque maior de propostas que as crianças pensem assim, poxa, vale a pena participar, eu quero participar, já que está acontecendo aí um ensino remoto em algumas comunidades. Dani, e é importante que se diga que as atividades lúdicas, elas são fundamentais tanto para as crianças típicas quanto para as crianças atípicas. Então, a gente consegue atingir uma abrangência maior, né? Então, a gente precisa sair da caixinha, trazer outras possibilidades. É claro também que nós, enquanto educadores, precisamos, no caso, orientar as famílias. Porque, por exemplo, na minha realidade, hoje, o nosso desafio diante dessas propostas mais lúdicas é que as famílias compreendam a importância dessas propostas mais lúdicas para o desenvolvimento da criança. Elas ainda, eu estou falando de uma realidade de escola pública, né? As famílias ainda entendem que as atividades só são atividades reais se forem feitas no papel, né? Se tiver que pegar no lápis, se botar menino para escrever, e não necessariamente. Então, hoje, o nosso esforço tem sido dialogar com essas famílias através de áudios, através de vídeos. Eu tenho feito vídeo enquanto coordenação para falar com essas famílias. As professoras estão falando isso dos seus grupos, da importância dessas atividades mais lúdicas para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E para que elas compreendam a importância disso, que elas não deixem de fazer, né? Então, hoje, o que a gente tem feito é orientar famílias para que elas realizem essas atividades junto com as crianças. É claro que a gente encontra dificuldades pelas diversas realidades sociais que a gente tem, né? Cada família é um contexto social diferente.
Então, por conta disso, a gente encontra alguns desafios e nos faz pensar outras possibilidades. Mas eu acredito e tem dado certo que instrumentalizar, dialogar, acolher essas famílias tem sido o melhor caminho. Entendeu, Dani? Eu acho, Elvira, que esse é um momento de formação. Formação também das famílias, né? A gente não educa só as crianças, a gente educa também as famílias. Pensar nesse novo formato com essas crianças, a gente precisa orientar. A gente faz isso no ensino fundamental, no ensino presencial, e agora está havendo essa necessidade maior de orientar essas famílias. Porque não são só as famílias da escola pública, não, Elvira. Muitas famílias da escola particular, aliás, também muitos professores acham que para alfabetizar a criança a gente vai precisar sempre de atividades com suporte de papel. E se esquece da gama ser garantidas para que a criança também faça uso de atividades com suporte de papel. Então, a gente não pode restringir as atividades àquelas com suporte de papel, tem que estar produzindo ali algo escrito todo e se esquecendo das outras propostas que vão, inclusive, ajudar nessa escrita, tá? Nessa escrita, nessas atividades com suporte de papel. Mas é porque ainda há muita, eu penso, muita limitação sobre o que seja o processo de ensinar e a criança a se alfabetizar, né? Ensinar a ler e escrever. Existem ainda muitas limitações, falta ainda muito estudo da gente compreender que garantir essas aprendizagens são muito mais amplas do que a criança está se debruçando o tempo todo em atividades com suporte de papel. Exatamente. Se a gente encontra um desafio maior nessas famílias mais abastadas, que têm acesso à informação, o desafio se torna maior para as outras realidades. Então, nós, enquanto educadores com a realidade de escola pública, a gente precisa fazer isso ainda mais fortemente, né? Você acabou falando um pouco, Dani, fazendo uma reflexão sobre as práticas de letramento dentro de casa. Você acabou sugerindo algumas coisas. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente tem ainda alguns minutinhos, está acabando já. Fica aí minutos, Elvira, para eu me organizar. Quanto tempo a gente tem? A gente tem 7 minutos. Já está no final, né? Quase no final. Aí você faz suas considerações finais e fecha sua fala. Então, antes que você feche, eu quero lhe agradecer imensamente, viu? Dizer que foi uma live muito produtiva. Tem muita gente falando aqui o quanto que foi valorosa. Eu quero lhe agradecer mais uma vez porque você se prontificou a conversar conosco. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui, você sabe disso. Te admiro demais. Então, muito obrigada mesmo por tudo, viu, gente? Todos que estão participando no chat, que estão com a gente, mesmo com essa dificuldade e oscilação de internet. Muito obrigada. Você vê, né? A gente está enfrentando essa dificuldade. Imaginem as outras pessoas que não têm, muitas vezes, uma internet de qualidade. Bem, eu acho que nesses minutos finais eu gostaria de dizer que esse é um momento realmente o menino precisa ler, precisa escrever, ele precisa se alfabetizar. A gente se esquece um pouco de considerar os nossos medos, as nossas angústias, a possibilidade que a gente tem de fazer do outro um grande parceiro, né? O nosso colega, o nosso coordenador, as próprias famílias, de ter um discurso e um diálogo mais efetivo para compreender que não existe uma receita, não existe uma receita que a gente vá seguir e tenha garantias de que vai dar certo. É um momento mesmo de criar, de inventar, de falar, porque quando a gente fala, a gente alivia um pouco esse estresse que está para todo mundo. E aproveitar, quem tem essa possibilidade, os momentos com seus filhos, repensar os valores. A gente, às vezes, foca no menos importante e se esquece do mais importante.
repensar esses valores, repensar o convívio, o contato com o outro, o que é que essa pandemia está nos colocando para a gente pensar sobre a nossa vida mesmo, ler um pouco mais, ouvir essas crianças, né? Brincar com essas crianças. Quem é pai e mãe aí está escutando, mais as mães, né? Que ainda os pais são pouco participativos. Ouvir mais essas Pois crianças, é. brincar. Fazer uma massinha de modelar, tão simples, seguir a receita da massa de modelar, tá? Fazer isso é uma atividade de letramento, é uma atividade lúdica. Pesquisar na internet, porque nós temos essa maravilha que é a internet, que pode nos dar vários caminhos, né, a seguir. Mas tentar assim, ó, respirar e viver esse momento com menos tensão e mais leveza. Perfeito. Obrigada, Dani. Obrigada mais uma vez. Quem chegou agora, a gente está encerrando a live. As pessoas estão agradecendo de ter bebido um pouco da sua fonte, Dani. Falando o quanto que você é uma pessoa incrível. Tem gente dizendo assim, minha professora! Dizendo que queria poder Foi ótimo. conviver mais com você, para ouvir mais você falando. Dizer que eu morro de saudade das nossas trocas, inclusive das nossas tensões, porque a gente aprendeu muito quando a gente discordava, né? É um momento, o Verdade. conflito, a gente sofre, mas ele muitas vezes é necessário para a gente aprender cada vez mais e sair melhor do que nós éramos. Eu sinto saudade. Eu também. Como eu aprendi e aprendo com você, viu? Olha, tem uma pessoa dizendo aqui, Dani, você é perfeita, que saudade está próxima a esse conhecimento todo. Eu concordo. Meu amor, muito obrigada. Olha, tem a campanha aqui, outra live com Dani, viu, Dani? A gente marca, né? É bom que a gente se encontra, são momentos de encontro. Agora vai ser no espaço Instruidamente, que vocês vão lá seguir o outro espaço, no perfil Instruidamente, tá bom? É no E essa Instagram? semana Instagram, @Instruidamente. Só para deixar um aviso final aqui, gente. Nessa semana ainda a gente vai ter uma live falando sobre educação e políticas públicas, com a convidada Ana Paula, advogada especialista em direito. Então, por favor, façam parte. Vamos falar sobre o direito das mulheres e essas políticas públicas na educação. Então, façam parte dessa temática também, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima, viu? Beijo. Cheiro. Tchau. Oportunidade da Fernal. Ela está aqui, Ana Paula. Tchau. Ah, joia. Joia.